comprovar isso. Essas competições eram oficiais, a imprensa da época tratava o vencedor da Taça Brasil como campeão brasileiro, os atletas sabiam que estavam sendo campeões brasileiros, a CBD dava os títulos a eles como campeões brasileiros. O campeão brasileiro, que era um só, até 1965, só um representante de cada país na América do Sul jogava a Libertadores. Não era como hoje, 5, 6. E esse representante do Brasil saía da Taça Brasil. Então, todas as evidências, né, comprovam que o time, isso está fartamente documentado nesse dossiê, comprovam que o vencedor da Taça Brasil era o campeão brasileiro, e esse direito depois passou para o campeão do torneio Roberto Gomes Pedrosa expandido. Porque o nome torneio Roberto Gomes Pedrosa é o mesmo do Rio São Paulo, ok. Só que a partir de 67 ele teve a concorrência também de times do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, e se chamou Robertão. Então, a partir de 67, durante 2 anos tivemos tanto a Taça Brasil como o Roberto Gomes Pedrosa, e é um ponto de polêmica para muitos, porque nesses 2 anos tivemos 2 campeões, mas a partir de 69 já tivemos um campeão só, que foi o Palmeiras, 70 o Fluminense, que o nome era Robertão Taça de Prata, e a partir de 71, por influência também do governo brasileiro, que queria através do futebol fazer uma integração nacional, criou-se o campeonato nacional. Mas aí caiu no que a gente está vendo hoje na Copa São Paulo, como o Fábio muito bem colocou. De 20 clubes do primeiro campeonato nacional de 1971, passou-se a 94 clubes no Nacional de 79. Então houve um inchaço, uma expansão muito grande, mas o nível técnico, se formos ver, caiu. Porque depois de 71, alguns clubes chegaram ao título, mesmo fazendo poucos jogos contra forças do futebol brasileiro. O Grêmio foi campeão em 81 da Taça de Ouro, que era o nome do Campeonato Brasileiro da época, jogando só contra 3 forças do futebol brasileiro. Havia tantas chaves e tanta coisa que o Grêmio conseguiu ser campeão jogando só contra Corinthians, Botafogo e São Paulo. Então o número, o excesso de times nem sempre quer dizer uma melhoria da qualidade técnica. Tudo isso a gente... Agora, quando que passou de CBD para CBF? Final de 1979 é que a CBF foi fundada. Só que o primeiro que não reconheceu logo no seu início. Exatamente. O primeiro presidente foi Julito Coutinho, que assumiu em janeiro de 1980. Não reconhecendo os títulos, então da CBD. Exatamente, mas eram títulos oficiais. Tanto é que se o senhor entrar no site da CBF, o senhor vai ver que a CBF incorporou para ela todas as conquistas da CBD. As Copas do Mundo, ganhas em 58, 62, 70, enfim. A própria data de fundação da CBF, ela coloca a mesma data de fundação da CBD, se não me engano, 1914 ou 16, eu sei que... Então, ela incorporou toda a história da CBD, só que ela não estava incorporando, oficializando essas competições que eram oficiais pela CBD. Então, nós tivemos também, claro, felizmente, o Dr. João Avelã está vivo aí, ele que foi o presidente da CBD da época, hoje está com 94 anos, e ele foi a testemunha principal, porque ele disse, realmente, eu criei a Taça Brasil para definir um campeão brasileiro que representasse o país na Libertadores da América, cuja primeira edição foi em 1960, por isso que a primeira edição da Taça Brasil é 59, porque em 60 já teria de haver um representante do Brasil para a Copa Libertadores, cujo primeiro nome da Libertadores era Copa dos Campeões da América, porque só entrava o campeão de cada país. E por que Copa dos Campeões da América? Porque a Copa Libertadores foi criada nos mesmos moldes da Copa dos Campeões da Europa, que hoje é a Liga dos Campeões, na qual entrava apenas o campeão de cada país. E aqui no sul-americano é Comebol. Comebol, Confederação. Confederação. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos com o Odir Cunha, Toninho Paiva e o Fábio Lazari para falar daquilo que nos interessa muito, que é o esporte. Até já. Voltamos com o nosso Câmara Esporte Clube. Eu sou um verdadeiro apaixonado pela história. Tenho meus livros de história. A história do esporte, ela tem que ressaltar sempre as glórias do passado. O corintiano Toninho Paiva sabe que o Corinthians teve
vários títulos conquistados de forma dramática. Teve Jango, Brandão e Dino, Teleco, Milani, craques, não é? E o Fábio sabe que se deixasse o handebol seria só no Clube Ginástico Paulista, onde tinha uma sedezinha, só alemão jogava handebol. E a história é muito importante para destacar. Eu sou conhecido e amigo do Odir Cunha, respeito esse trabalho porque é um trabalho de profundidade. Eu me lembrava aqui quando o Santos ganhou do Bahia, e ganhou até galopando lá em Salvador, o título de campeão brasileiro. E viemos num Caravelle da Varig. Quando chegou perto do Rio, o piloto disse: nós deveríamos descer no Rio, mas vamos descer em São Paulo em homenagem aos campeões brasileiros do Santos. Ao meu lado, coincidência, estava Jorge Amado, que ia descer no Rio. Falei, puxa vida, eu devia ter entrado no futebol, porque aí eu ia descer no Rio de Janeiro ou em Santos. Mas assim são as coisas. O Santos, por exemplo, acreditou muito que podia ganhar do Cruzeiro, né, e do Bahia, e acabou perdendo. Nós tivemos equipes fantásticas, campeãs do Palmeiras, campeã do Santos, mas o Toninho sabe que durante um largo período, quem mandou no futebol paulista foi o Santos. Sem dúvida. Os artilheiros foram do Santos, as vitórias foram do Santos, então ele também ganhou os brasileiros. Isso é uma questão de justiça, ele pode até não ganhar mais nenhum, mas é uma questão de justiça. A Libertadores, ela tinha o campeão brasileiro, o Santos disputou 2 Libertadores, 61 e 62, né? E ganhou as 2. Aí que está. Uma contra o Benfica. Não, esse já era o Mundial. O Penharol em 62. Penharol e o Boca. Isso e aí jogou depois o Mundial com o Milan. O Benfica em 62. Com o Milan. Ele perdeu do Milan em Milão, eu estava lá, 4-2. Ganhou do Milan no Maracanã, 4-2. Um jogo dramático, quem decidiu foi o Pepe. E aí ganhou no terceiro jogo 1-0, gol de pênalti, Dalmo. O contra o Benfica é a maior partida do Santos no exterior, 5-2 contra o Benfica, no Estádio da Luz. O Benfica tinha Eusébio, tinha só craque, Coluna, Eusébio não. E o Santos ganhou com a atuação fabulosa do Pelé e do Coutinho, né? Então este era um campeão brasileiro, sim. Como o Botafogo poderia ser, sim, foi. Como o Flamengo, Fluminense, Corinthians. É preciso preservar esses títulos. Então esse trabalho do Odir Cunha, dossiê, unificação dos títulos brasileiros a partir de 59, não fez mal para ninguém, só fez bem para o futebol, para a história do futebol. Para a história, porque quem acompanha o futebol quer saber pequenas coisas do futebol, que acabam sendo grandes. Eu estava falando com... Resgatou a justiça. Estava falando com o Fábio, que quando ele veio com o sonho da Copa São Paulo, ele teve muito trabalho para arranjar 4 participantes. 4. Hoje tem 92? 4. Um dos torneios ganhos, mas é porque só podia ser, teve 4 participantes. Mas depois os torneios foram crescendo também. Tinha até aquela brincadeira. Orlando, posso fazer uma pequena correção? Pode. Porque em alguns casos o campeão fez 4 jogos. Porém, como participavam os campeões de cada estado, e a Taça Brasil seguiu o mesmo modelo anterior do Campeonato Brasileiro de Seleções, que São Paulo e Rio de Janeiro entravam nas semifinais. Então, em algumas edições da Taça Brasil, o representante de São Paulo e Rio, que eram realmente os estados mais fortes, né, eram os que tinham as equipes mais poderosas, que serviam a seleção brasileira e tal, entravam na semifinal. Então, em algumas edições, sim. Mas para chegar na Taça Brasil, tinha que ser campeão estadual. Claro. Por exemplo, o Palmeiras foi campeão da Taça Brasil em 60. Só fez 4 jogos para ser campeão da Taça Brasil. Só que no Campeonato Paulista ele fez 41 jogos, sendo que os 3 últimos numa super decisão com o Santos de 59. Então tinha de passar por uma competição dificílima, que era o campeonato estadual da época, para se chegar à Taça Brasil. E aí sim, teve essa facilidade, entre aspas, de jogar a semifinal, como hoje os times da América e da Europa, quando jogam o Mundial da FIFA, entram na semifinal e ninguém reclama. Porque todo mundo sabe também... que a Europa e a América são os continentes de futebol melhor. Claro, e tem outro detalhe, isso também para ilustrar historicamente. No Campeonato do Mundo de 50, que nós perdemos no Maracanã, e o Uruguai ganhou, não vinha ninguém para o grupo da Bolívia, nem a Argentina não quis vir. O Brasil fez tudo para o Uruguai vir. O Uruguai jogou contra a Bolívia, 8-0,
e já caiu no turno final decisivo. Exato. O Brasil jogou com o México, a Iugoslávia. Aí o Uruguai jogou mais 3 partidas e foi campeão do mundo. Com 4 jogos. Com 4 jogos. 4 jogos. E aqui no Pacaembu, um sacrifício para ganhar da Espanha. Um sacrifício para ganhar da Suécia. E o Brasil goleando todo mundo. Chega na final, porque o futebol tem esses detalhes curiosos, perdeu. Mas todo mundo considera que era uma super equipe. Era muito boa mesmo. E historicamente é campeão mundial. Historicamente. Não importa se tinha 3, 4. Não, o Uruguai é campeão mundial. Exatamente. E tinha uma vantagem, que o Uruguai tinha sido campeão mundial em 30, em casa. Foi a primeira Copa do Primeira Mundo. Copa. Fez 4 jogos também. Fez 4 jogos também, mas tem um detalhe, o Uruguai tinha ganho Jogos Olímpicos de 24, Jogos Olímpicos de 28 e ganhou a Copa do Mundo de 30, numa final muito bonita contra a Argentina. Agora, fez só 4 partidas também. Quer dizer, esse negócio do número de partidas... Não, é relativo. Por exemplo, no boxe, que eu gosto muito de boxe também, gostava mais, agora não. Tem uma luta entre o Joe Louis e o Alcott. Campeão do mundo. Mas é o campeão do mundo mesmo, porque ninguém conseguiu barrá-los. Porque aí o boxe tem o ranking, né? E o futebol é assim hoje. Hoje tem os times que têm mais força e outros que não. Por acaso você acredita que o Ronaldinho vai ser o sucesso do Flamengo? Eu não acredito. Isso. Pessoalmente eu não acredito. Eu acho que fizeram aí uma história aí, levantaram coisas que o Ronaldinho já deu o que tinha que dar. Essa é a minha impressão, tá certo? Acho que valorizaram muito, fizeram um leilão. Eu acho que aí vai ter um desprestígio com outros clubes que estavam participando das contratações aí. Infelizmente levaram para um outro lado. Eu acredito, até que gostaria, seria bom que o Ronaldinho realmente viesse a ser aquele Ronaldinho que nós conhecemos, né? Mas eu acho que não é levado muito a sério essas coisas. Ele pode até ter mudado de comportamento mental, porque ele sabe que está jogando a última cartada dele. E é no Flamengo, clube popular que cobra. Flamengo, Corinthians, cobram muito. A torcida cobra, né? Cobra. Então, se ele vai para o Grêmio, mesmo assim ele seria cobrado. Porque ele saiu do Grêmio sem dar muita satisfação, seu vínculo com o Grêmio. Foi jogar no Paris Saint-Germain. Então, ele não era muito bem olhado pelos torcedores do Grêmio. O clube talvez fosse o Palmeiras, porque não tinha nenhum. E tinha o Scolari como treinador dele. Agora, quem decidiu tudo foi o irmão dele. Mas eu estou de acordo com você. Vai ser muito difícil ele vencer as dificuldades do Rio de Janeiro. E está decaindo, né, Orlando? Você viu o Adriano foi jogar no Flamengo, foi um fracasso. Ele veio aqui no São Paulo e foi um sucesso. Porque São Paulo é diferente o comportamento das pessoas. Ronaldo, a sorte dele foi vir para São Paulo. Pro Corinthians. Não, Corinthians nós sabemos. Veio para São Paulo, para de São Paulo. Mas é que São Paulo é uma cidade diferente do Rio de Janeiro. É uma cidade que tem condições de exigir do jogador uma dedicação. O Roberto Carlos está jogando como se fosse um garoto, tem 37 anos. Marcos, é aqui que o futebolista é exigido, mas só naquele momento. Mas não é cobrado, não é perseguido, não é nada. Não é fácil. Agora eu queria aproveitar 2 colocações suas que me deixaram muito curioso e tenho certeza que os telespectadores também ficaram. Eu falo que o senhor foi amante do boxe, já não é mais. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, por que acredito eu que os campeonatos regionais não estão dando a devida importância que eram dados anteriormente? Os campeonatos regionais, bom, que eu acho que estão postos em segundo plano. E aí estão cometendo um grande e grave problema. Porque o regional é responsável pelo sucesso do futebol brasileiro. O Bavi, o Grenal, o Atletiba, o Vasco, tudo isso é rivalidade local. Aí que tivemos grandes times, grandes campeonatos, grandes artilheiros. E este campeonato deve ser fortalecido. Porque quando joga o Tiradentes com o Corinthians no Parque Nacional, qual é a rivalidade? É nenhuma. Mas quando joga Palmeiras e Corinthians. Não como está sendo encarado como uma preparação para o próximo torneio, campeonato. Não, é ridículo, isso é ridículo. O Campeonato Paulista é grande, o Campeonato Pernambucano, Paranaense, aí que se formam as grandes equipes, os grandes jogadores. Tem que prestigiar o Campeonato Regional. E ele dá dinheiro também. Eu gostaria de usar aquela frase do Nelson Rodrigues: só tolo não gosta do Campeonato Regional.
O próprio brasileiro, o forte do brasileiro é quando tem os clássicos Claro, locais. é o local.